Salve, salve, queridos alunos e alunas! Vamos começar esse capítulo 4 do módulo 5, que vai falar aí sobre o período das grandes navegações e sobre o mercantilismo. Para começarmos, vou falar para vocês sobre o chamado movimento ultramarino ou ultramar, que começa aí no século XV e século XVI e unia o mito e a busca do paraíso com motivos religiosos e a procura aí por riquezas. Os europeus, que eram os grandes encabeçadores desse movimento ultramarino, temiam o desconhecido, os navegantes temiam aí o desconhecido. Num primeiro momento, esse movimento ultramarino ele tinha como objetivo as viagens de exploração, e isso só foi possível graças ao aperfeiçoamento da cartografia, dos mapas e da chamada tecnologia marítima, com a invenção da bússola e do astrolábio. Num primeiro momento, essas viagens ultramarinas elas foram organizadas pelos governos e companhias marítimas com o objetivo de explorar novos territórios. Os portugueses e os espanhóis vão se destacar nesse movimento ultramarino com o objetivo de encontrar um novo caminho para as Índias. Além disso, os espanhóis e portugueses queriam aumentar a sua lucratividade comprando artigos no Oriente e revendendo esses artigos na Europa. Existia também um desejo desses espanhóis e portugueses de agradar a Deus, de levar o desejo de agradar a Deus, aí convertendo os pagãos, os povos das regiões onde eles chegavam aí ao cristianismo. Com relação ainda às viagens ultramarinas, elas aconteceram porque a Europa do século XV ela passava aí por uma grande escassez de metais preciosos. A partir daí, alguns países vão se destacar na atividade ultramarina, como Portugal, que foi o país pioneiro nessa expansão ultramarina. Isso porque os portugueses tiveram aí uma consolidação precoce do seu regime monárquico. Portugal foi o primeiro país a se constituir como um Estado moderno. O seu território é extremamente escasso em recursos naturais. Portugal é um país relativamente pequeno e por isso sofre essa escassez de produtos naturais, de recursos naturais. Existia um grupo de mercadores extremamente forte e enriquecido, e porque os portugueses tinham aí uma tecnologia náutica relativamente desenvolvida. Por conta disso, os portugueses eles foram aí os primeiros a iniciar esse processo de conquistar novos territórios a partir do Oceano Atlântico. A primeira conquista portuguesa foi a cidade marroquina de Ceuta, no ano de 1415. Logo depois, os portugueses chegam à Ilha da Madeira, no Oceano Atlântico. Posteriormente, o arquipélago de Açores, entre 1427 e 1431, a ilha de Cabo Verde em 1440 e a ilha de Veracruz, o nosso Brasil, no ano de 1500 com Pedro Álvares Cabral. Além dos portugueses, nós vamos ter os espanhóis com a figura de Cristóvão Colombo, que não era espanhol, genovês, italiano, financiado aí pela coroa espanhola. Nós vamos ter também Fernão de Magalhães, no ano de 1519, patrocinado aí pela coroa portuguesa, iniciando uma busca por uma rota ocidental para o Oriente. Fernão de Magalhães, que vai atravessar o chamado Estreito de Magalhães em 1521, chegando até as Filipinas, onde ele vai ser morto num conflito com os nativos filipinos. A Inglaterra vai ter como referência João Cabot, que era português e faz duas viagens ao Canadá, entre 1497 e 1498. É durante o reinado da Rainha Elizabeth I que nós vamos ter inúmeras viagens de reconhecimento ao litoral aí dos ingleses na América do Norte. E a França, que vai patrocinar inúmeras incursões piratas à América Portuguesa no reinado do rei Francisco I. Um exemplo disso é que algumas regiões do Nordeste brasileiro tiveram uma grande influência dessas incursões francesas. Esse projeto, esses projetos de expansão marítima, eles tiveram alguns
benefícios e também malefícios do contato entre europeus e as populações que estavam sendo aí colonizadas pelos europeus. Os portugueses e os espanhóis, eles tinham um grande interesse nesses projetos de expansão marítima. Existiam diversos grupos sociais extremamente ricos e instituições interessadas nesse projeto de expansão marítima. Isso porque essa expansão marítima ela poderia ser uma saída para a retração econômica pelo qual a Europa estava passando nesse momento. Com isso, nobreza e burguesia, principalmente, vão apoiar inúmeros desses projetos. A Igreja Católica também tinha interesse nesses projetos de expansão marítima, porque tinha como objetivo aumentar o seu número de fiéis e catequizar os territórios virgens e catequizar os territórios que não haviam sido ainda ocupados por nenhuma outra religião. Essas conquistas ultramarinas, elas vão trazer aí inúmeras transformações, tanto para a Europa quanto para as Américas. Para a Europa principalmente, a base geográfica da Europa ocidental ela vai ser ampliada, o comércio torna-se internacional e o eixo econômico vai se deslocar do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Portugal, Espanha, Inglaterra e França, eles vão ter grande papel de destaque nessa economia da modernidade. Os europeus também vão introduzir aqui no território americano novas espécies de animais e plantas e novas tecnologias como o funcionamento dos moinhos hidráulicos. Para dar uma base econômica para toda essa expansão ultramarina, o sistema mercantilista é que vai predominar nas relações econômicas entre colônias e metrópoles. As civilizações que antes estavam isoladas passam a ser integradas à economia europeia. Um exemplo disso é o Brasil sendo uma colônia portuguesa e a economia brasileira integrando-se à economia portuguesa. Com o mercantilismo nós vamos ter uma expansão do mercado em escala mundial e internacional, e a prática mercantilista ela vai variar de acordo com o tempo e de acordo com o espaço. E o mercantilismo ele não vai acontecer simultaneamente em todos os países, em todos os estados. Mas quando se fala em mercantilismo, ele é um sistema político e econômico que tem algumas características em comum. Primeiro, a intervenção do Estado na economia diretamente, uma balança comercial favorável, você exportar mais do que importar, chamado metalismo, onde a riqueza de um país ela é determinada pela quantidade de metais preciosos que ele possuía, e a chamada proteção alfandegária, você criar impostos com o objetivo de tornar o produto estrangeiro muito mais caro do que o produto produzido no próprio país. Com relação ao mercantilismo, nós vamos ter Portugal e Espanha destacando-se nessas práticas. Portugal, por conta do sistema mercantilista, vai monopolizar o comércio de especiarias que vinham das Índias, e a Espanha, como prática mercantilista principal, adota aí o protecionismo, criando barreiras alfandegárias que tornavam os produtos de outros países muito mais caros do que os produtos produzidos na própria Espanha. Por consequência do mercantilismo, nós vamos ter o chamado industrialismo e comercialismo, dois conceitos que têm como característica principal o chamado superávit da balança comercial, ou seja, com o industrialismo e comercialismo, os países que adotaram o sistema mercantilista exportavam mais do que importavam. Bem, meus queridos alunos, finalizo então este capítulo 4 do módulo 5, Estudem e Estudem. Papel de destaque nessa economia da modernidade. Os europeus também vão introduzir aqui no território americano novas espécies de animais e plantas e novas tecnologias como o funcionamento dos moinhos hidráulicos. Para dar uma base econômica para toda essa expansão ultramarina, o sistema mercantilista é que vai predominar nas relações econômicas entre colônias e metrópoles. As civilizações que antes estavam isoladas passam a ser integradas à economia europeia.
Um exemplo disso é o Brasil sendo uma colônia portuguesa e a economia brasileira integrando-se à economia portuguesa. Com o mercantilismo, nós vamos ter uma expansão do mercado em escala mundial, internacional, e a prática mercantilista ela vai variar de acordo com o tempo e de acordo com o espaço. E o mercantilismo ele não vai acontecer simultaneamente em todos os países, em todos os estados. Mas quando se fala em mercantilismo, ele é um sistema político e econômico que tem algumas características em comum. Primeiro, a intervenção do Estado na economia diretamente, uma balança comercial favorável, você exportar mais do que importar, chamado metalismo, onde a riqueza de um país ela é determinada pela quantidade de metais preciosos que ele possuía, e a chamada proteção alfandegária, você criar impostos com o objetivo de tornar o produto estrangeiro muito mais caro do que o produto produzido no próprio país. Com relação ao mercantilismo, nós vamos ter Portugal e Espanha destacando-se nessas práticas. Portugal, por conta do sistema mercantilista, vai monopolizar o comércio de especiarias que vinham das Índias. E a Espanha, como prática mercantilista principal, adota aí o protecionismo, criando barreiras alfandegárias que tornavam os produtos de outros países muito mais caros do que os produtos produzidos na própria Espanha. Por consequência do mercantilismo, nós vamos ter o chamado industrialismo e comercialismo, dois conceitos que têm como característica principal o chamado superávit da balança comercial, ou seja, com o industrialismo e comercialismo, os países que adotaram o sistema mercantilista exportavam mais do que importavam. Bem, meus queridos alunos, finalizo então este capítulo 4 do módulo 5, Estudem e Estudem. A Espanha, como prática mercantilista principal, adota aí o protecionismo, criando barreiras alfandegárias que tornavam os produtos de outros países muito mais caros do que os produtos produzidos na própria Espanha. Por consequência do mercantilismo, nós vamos ter o chamado industrialismo e comercialismo, dois conceitos que têm como característica principal o chamado superávit da balança comercial, ou seja, com o industrialismo e comercialismo, os países que adotaram o sistema mercantilista exportavam mais do que importavam. Bem, meus queridos alunos, finalizo então este capítulo 4 do módulo 5, Estudem e Estudem. O sistema mercantilista exportavam mais do que importavam. Bem, meus queridos alunos, finalizo então este capítulo 4 do módulo 5, Estudem e Estudem. Capítulo 4 do módulo 5, Estudem